Natural do Acre, pai alagoano e apaixonado por Minas Gerais. Mãe, apesar de se considerar baiana de coração, nasceu no Amazonas. Foi no Ceará que passou seus primeiros meses de vida. E antes de aprender a falar, já morava no Rio de Janeiro. Passa a semana toda trabalhando em São Paulo. Mas seus finais de semana são no Rio de Janeiro. Inclusive, foi onde se apaixonou. E não pensou duas vezes. Partiu Brasília. E sabe de quem que a gente está falando? Bom, eu ainda não sei se é do Guga, que está aqui comigo, ou se é do João Brasileiro, é isso? Isso. Quer dizer que existe um personagem aqui. Existe um personagem, o João, na verdade, é aquela representatividade do povo brasileiro, né? Até Chico Buarque, quando se refere, ele fala um João. Então, o Guga é um João. Todo brasileiro é um João. O João é essa representatividade da alegria, da felicidade, desse povo miscigenado. Então, por isso até esse texto tão bonito. Isso é lindo. É um texto que realmente mostra quem é esse cara e quem é esse restaurante, né? Esse restaurante é isso. É uma miscigenação de todas as influências, de todas as culturas, dos estados, das regiões. Esse é o João Brasileiro. Olha que delícia, gente. Nós estamos aqui com o Guga Rocha, que na realidade, hoje o papo vai ser interessante porque é de apresentadora para apresentador, de chefe para chefe, né? E de empreendedor para empreendedor. Então, verdade. acho que vai fluir, né? Muito, já. A gente já vai fluiu. ter, assim, muita dica para falar para vocês. E a ideia do João Brasileiro é um projeto fantástico que eu sou apaixonada por causa da cozinha brasileira. Né? Exato. E o foco é 100% cozinha brasileira. Isso é fantástico, porque a gente precisa disso, né? O Brasil precisa disso. Então, na verdade, é justamente isso. Eu acho que o Brasil precisa cada vez mais de ter noção de si próprio, né? De que nós somos ricos. Não, muito. Gastronomicamente, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Nelson Rodrigues até falava, né? O brasileiro é um narciso ao contrário, de cospe na própria imagem. É verdade. Né? Então, eu acho que uma coisa que eu falo por morar fora hoje do Brasil, muitos brasileiros quando falam, você mora no Brasil, que maravilha. A primeira coisa do brasileiro é falar, mas tem muito assalto. Mas tem isso, tem aquilo. Só mostra isso, né? Só mostra o lado negativo do Brasil e a gente tem que entender que nós somos hoje facilmente a quinta potência do mundo. Nós somos a grande potência mundial de biodiversidade. Nós somos um país formado por uma miríade gigantesca de influências, de raças, de credos, de regiões diferentes. Imagina, maior colônia japonesa do mundo, maior colônia africana do mundo fora da África, porque assim, acham que é os Estados Unidos, mas aqui, na verdade, como teve uma grande miscigenação, a gente teve até mais africanos que nos Estados Unidos. É a maior colônia libanesa fora do Líbano. É verdade. A maior cidade italiana do mundo é São Paulo. Tem mais italiano em São Paulo que em Roma. É uma loucura. Japonês, italiano. É uma mistureba, português. Então, assim, essa cozinha que foi formada desse caldeirão tem que ser melhor representada. Com certeza. Entendeu? E até fora do Brasil, então a gente teve essa ideia de criar esse João Brasileiro, que é uma cozinha, é um restaurante que respeita as tradições, que traz um pouquinho de criatividade, muito pouco. A ideia não é o Guga, a ideia é o Brasil, é o que eu aprendi viajando esse país inteiro. Mas a gente vai voltar um pouquinho para poder a gente conhecer primeiro o Guga, que é o idealizador desse projeto todo e que é um estudioso da gastronomia. Ele estuda muito, ele viaja muito, enfim. E tem toda uma bagagem para contar para a gente. Mas eu quero saber quem é o Guga. Como que a gastronomia te pegou ao longo do caminho? Não é nem empreendendo ainda, mas é a gastronomia mesmo. Desse texto aqui... O bichinho, né? O bichinho da cozinha. Desse texto aqui, quando fala pai alagoano, é verdade. É que eu sou alagoano mesmo. Eu sou de Maceió e eu venho de uma família onde a minha avó... Mas com certeza é apaixonado por Minas também. Por Minas, pela Bahia. Todo mundo tem Não, que ser apaixonado por Minas. Eu sou mineira. Minas é demais. E, inclusive, a gente teve muito cuidado em fazer um restaurante, porque quando se faz um restaurante brasileiro, ou ele fica 50% nordestino e 50% mineiro. É verdade. É o que acontece. É verdade. E aí eu não considero um restaurante brasileiro. É um restaurante... Tem que pegar um pouquinho de cada lugar. Tem que pegar. E foi uma coisa que a gente se preocupou muito, de ter essa representatividade do Brasil todo. Mas, assim, falando quem é o Guga, respondendo sua pergunta, Isso. Eu sou alagoano. Minha avó paterna era uma grande chefe de cozinha, grande confeiteira.
fazia bolos dos casamentos mais importantes, não só em Alagoas, mas em Recife, no Rio de Janeiro. Ela fazia, realmente era uma grande artista. E eu venho de uma família onde tinha sempre a mentalidade do trabalho. E meu pai sempre falava, você quer uma bicicleta? Então vai ajudar a sua avó 6 meses. E aí, eu ia para casa da minha avó normalmente, ela falava, vem cá, pega essas gemas aí, bate ela com açúcar. Pega aquilo ali. E falando assim, parece uma coisa mágica, a cozinha da vovó, que maravilha. Não, era um saco. Meus amigos todos jogando bola. Meus amigos todos jogando bola na praia. E naquela época, cozinheiros, cozinheiro, super preconceito. Uhum. Mas não era profissão, não tinha a menor ideia que ia ser profissão. Mas sempre foi uma grande pobre, paixão. Né? Uma profissão pobre. Totalmente. Profissão com zero. Você falava para alguém, meu filho é cozinheiro. Imagina, você vai falar na época, eu tô namorando um cozinheiro, era morte. Hoje, que sorte. Então, assim... Tanto de glamour quanto de dinheiro, de tudo, né? Financeiramente falando. Eu acho que aí eu me apaixonei por isso. E eu sou um belo do nerd. Então eu estudo tudo, eu estudo É verdade, mesmo. gente, é verdade. Gente, eu adoro, eu estudo as coisas muito a fundo, eu estudo várias disciplinas, não só cozinha, história, astrofísica, eu gosto de coisa, eu gosto de estudar. E aí eu comecei a estudar, por que minha avó faz isso? Mas peraí, por que o açúcar caramela naquela temperatura? Por que... E fui me apaixonando e virou um grande hobby. Comecei a perceber que mulher gostava disso. Eu era meio tímido, então falei, rapaz, eu tô achando que eu vou aprender a cozinhar isso aí, porque vai ser bom. Acho que é o caminho. É o caminho. Aí fiz várias outras faculdades, fiz direito, fiz administração, fiz marketing. E foi largando tudo. Nada me dava prazer. E aí uma coisa foi levando a outra, quando eu vi... Gastronomia. 20 anos. Estava no meio. 20 anos. 20 anos? 20 anos. Nisso você viajou, você trabalhou com vários Eu trabalhei nomes muito, e tal. porque assim, eu vou encurtar a história que é gigante. Eu fui de carro para São Paulo, porque eu tinha uma banda de rock, enfim. É gigantesca a história. Mas trabalhei com muita gente, viajei 40 países, trabalhei com grandes chefes de cozinha, tive a oportunidade de ter experiência. Conhecer a cultura de cada local, de cada o ingrediente, país. as Tailândia, técnicas. Laos, Camboja, França, Itália, Bali, tudo. México, você imaginar, eu fui para África, vários países, viajei 40 países e não viajei apenas de turista. Eu viajo para entender o que o ser humano fez, como ele evoluiu e por que a comida dele é daquele jeito ali. Uhum. Então isso me deu uma bagagem gigantesca para conseguir entender a nossa própria cozinha e por que ela é do jeito que ela é. Aí trabalhei com grandes chefes de cozinha conhecidos no mundo inteiro, 3 estrelas Michelin e tal. E isso também me deu uma bagagem muito boa técnica. Tem um grande mentor, que é o Lohan Sodor, que é um dos grandes chefes de cozinha. Então, tenho a oportunidade hoje de fazer parte do Bocuse d'Or Brasil, por causa do Lohan. Enfim, mas acho que as minhas grandes experiências, grandes escolas foram nos quilombos do Brasil, nas comunidades indígenas, nas comunidades ribeirinhas. Que você não tem estrutura nenhuma, e isso eu acho que é o legal de você cozinhar. Porque eu costumo dizer para os meninos que estão fazendo faculdade de gastronomia, porque todos querem fazer estágio com um chefe famoso. Sim. Eu falo, cara, vá para dentro de uma... Aqui em Brasília tem muito as cozinhas do governo. Sim. São aquelas cozinhas bem de povão Sim, mesmo, sim. que é servir comida de batelada. Isso é demais. 3, 4 mil refeições. Vai para lá. Grande aula, é lógico. Vai pra lá, porque lá não tem os equipamentos corretos, Nada. não tem os ingredientes E a corretos, a quantidade, aquela loucura. Então você trabalhar com a escassez, né? Com a dificuldade. cozinha de verdade. A cozinha de verdade. Mas assim, uma coisa que eu sempre pensei desse cozinheiro de verdade lá que está no sertão, que está na comunidade, que está na tribo e tal, é que a grande gastronomia fala que o principal são os ingredientes. Eu discordo. Discordo. Eu não acho que são os ingredientes. Não é a qualidade do ingrediente que faz o prato. Eu acho que É a criatividade, senão não precisa o chefe, senão não precisa o cozinheiro. né? É como você pega algo simples, E transforma talvez em algo barato, surpreendente. que não seja de uma qualidade excepcional, e como transformar aquilo numa coisa incrível. Pô, eu comi uma carne de panela feita com carne de terceira, cheia de tendão e tal, num quilombo no Vale do Ivaporunduva, lá em São Paulo, no Vale da Ribeira. Provavelmente Incrível. cozido numa pedra. Não, panela de barro, horas e horas. Incrível. Entendeu? Um doce de casca de banana, sensacional. Então, assim, Ai, que delícia. eu acredito muito mais na técnica, no savoir-faire, no modo de saber, do que... Porque assim, se pegar uma vieira, colocar na frigideira, fácil. servir com a manteiguinha, fácil. beleza, é bom demais.
Minha avó falava, fazer comida boa com lagosta é fácil, eu quero ver fazer com maxixe. Entendeu? Então é isso. Muito bom, gente. Olha, isso é fantástico. Então é isso que a minha vida como cozinheiro veio disso. De começar no seio da cozinha da minha avó. Eu, como sou de Alagoas, brincava com as crianças dos quilombos, principalmente do quilombo dos Palmares, não do quilombo dos Palmares, porque o quilombo dos Palmares não existe mais como comunidade, mas o quilombo de Moquém, que é do lado, são dos remanescentes e tal. Então, eu sempre tive uma conexão muito grande com o Brasil. Minha mãe é de fazenda do interior, a gente sempre comeu uma comida muito brasileira, muito de raiz, sabe? Meu pai sempre foi um homem muito gourmet, gostava das coisas de fora. Meu tio trouxe caviar para ele quando veio da Europa. Caviar do Irã, uma complicação para chegar, eu não sabia o que era. Jogou criança, não. Abri um pão francês, peguei uma lata de caviar cervruga, pequenininho, Deixa eu provar isso. Coloquei no pão, dei uma espalhada, passei manteiga. E gostou, pelo menos? Adorei. Pois é. Meu pai chegou em casa louco, quem comeu meu caviar? Eu digo, o que é caviar? Umas bolinhas, eu digo, fui eu. Ele, meu Deus, ele ficou louco. Aí ele fez a mesma pergunta. Ele falou, você gostou? Eu falei, gostei. Ele, que bom. Que se não você... Nossa, eu ia te matar. Não, já tava... Mas é isso. Não, pai, não gostei, joguei tudo fora. Eu acho que a cozinha é isso, é uma série de experiências que vão te levando para construir o seu caráter, sabe? E eu vejo muita gente fazendo restaurantes inspirados no Brasil e o cara nunca foi em lugar nenhum no Brasil. Não, e não tem comida brasileira. Né, entendeu? Não tem comida brasileira. Inspirado no Brasil. A gente está fazendo um restaurante com a releitura do Brasil. Eu digo, irmão, quer fazer uma feijoada esferificada? Pode fazer, mas antes saiba fazer uma feijoada. Faz a feijoada de verdade. Então, a gente tem que ter esse apego, esse apelo da raiz de verdade, né? Agora você desembarca em Brasília, no meio do Cerrado, Sim, que adoro. é fantástico. Nossa Senhora, né? nem brinco Isso é comigo. fantástico. Eu sou louco Isso por Brasília. para tudo isso que você falou e Sim. brincou aqui, Cerrado é Cerrado. Eu sou louco por Brasília. É uma cidade que eu já venho há muitos anos, tenho grandes amigos aqui. É uma coisa que eu tenho um carinho muito grande. Eu conheço muito Goiás, Brasília, essa região do Brasil. Inclusive, a gente está esperando começar a época de pequi mesmo, está no ápice da época. Vamos ter pratos sazonais, isso é uma coisa para quem está acompanhando. Teremos o menu, mas teremos pratos sazonais inspirados nas coisas que estão no ápice do seu frescor. Começa cajuzinho do Cerrado daqui a pouco. Não, eu sou maluco. Cajuzinho do Cerrado, ó, Guavira, quando a gente foi catar, cajuzinho do Cerrado. Eu gosto muito, porque assim, tem certas coisas que é difícil colocar no cardápio, mas eu gosto muito de gueroba, eu gosto muito Amo gueroba. de bolinha verdinha, azedinha, amarguinha, se coloca no arroz, oh meu Deus. Jurubeba. 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 Você sabe que aqui não tem muita cultura do jurubeba, adoro, né? não Também tem. adoro. Aqui. Tanto que falando de cultura Minas que não tem tem muito. Minas tem muito. E coisas que não tem. A gente, quando o cliente chega, a gente põe um negocinho com tucupi, farinha de mandioca, vinagrete e uma pimenta nossa feita na casa. Porque representa um pouco do que é o Brasil. O brasileiro não está acostumado com tucupi. E como diria Paulo Martins, que era um grande chefe que mostrou a Amazônia para o Brasil e para o mundo, o tucupi para mim é o shoyu do próximo milênio. É aquilo ali? Olha que legal. Eu quero ver. Olha que fofo. Olha que bonitinho. Então a gente tem aqui é meio que uma representatividade do que é o Brasil. E qual que é a ideia? Ele degustar isso aqui? A ideia é isso aqui ser o tempero. Da mesma forma que se coloca ketchup, mostarda e maionese, a gente põe isso aqui, então você coloca um pouco da pimenta, um pouco do tucupi, um pouco da farinha, um pouco... Que é mais ou menos o que o brasileiro faz em sua casa. Eu sempre fui criado com farinha, então minha mãe, a gente põe farinha em tudo. A gente faz até sobremesa com farinha. Gente, isso é fantástico, legal, né? É muito legal. É você realmente trazer para as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas normais, o público normal, algo que é história e que ela geralmente não tem acesso. E a gente chama isso aqui, por exemplo, tucupi, de coisa exótica, né? Exótico que já existe antes do português chegar, né? Que o tucupi é indígena e é exótico pra gente que é brasileiro. Pô, exótico devia ser Nutella. Né? Isso aqui é brasileiríssimo. É verdade. Né? Então, assim, a gente tem... É como frutas. Nossa, frutas exóticas, jabuticaba. Digo, meu irmão, exótico é framboesa.
Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que... É não valorizar o produto Não da valorizar terra. o que é bom. Isso É bom de fora? lógico. É bom. Adoro pistache, adoro trufa. Tem problema nenhum com isso. Mas Caviar, gosto de bolinhas. tudo. Mas para mim, uma trufa e um pequi tem exatamente a mesma qualidade. O mesmo peso, Se o pequi fosse de Alba e se a trufa fosse daqui do interior, não, seria o a galera ia falar, como chama aquele negócio fedorento que sua mãe põe no feijão? Trufa? Vixe, odeio aquilo. Aí ia falar, nossa, fui agora pra Alba, comprei um negócio chamado pequi, aromático, porque é a mesma coisa, é um aroma super forte, pungente, um gosto marcante. Mas como é nosso, as pessoas não gostam. Perde valor. Perde valor. E é isso aí, gente. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco e vocês viram que tem muita história para contar, né? Então fica com a gente. Hoje a gente vai contar essa história de uma forma diferente. Nós vamos ficar aqui o tempo todo conversando e vocês vão estar vendo as imagens de cobertura que a gente está jogando aí, porque realmente está fantástico. Então fica com a gente que a gente volta já já. E eu tô doida para poder saber essa história do João Brasileiro. A gente vai entrar nesse assunto agora porque o projeto, ele é um projeto bem ambicioso, que me agrada muito, eu acho que agrada a todo mundo que gosta da valorização do produto da terra, do pequeno produtor, do ingrediente realmente de verdade, de trazer essa comida, as cores, texturas, aromas e sabores do Brasil inteiro. Ele falou no outro bloco sobre a questão dos restaurantes brasileiros que existem e que tem essa dificuldade. Então ele é um brasileiro, mas faz só comida ali de Minas ou de feijoada e tal, não sei o que. É muito resumido. E tudo que eu li aqui, tudo que eu vi, e que depois a gente vai mostrar isso na prática, já tem algumas imagens de cobertura aí dos pratos elaborados e tal, ele misturou mesmo. Ele teve uma mistura muito grande, tem um pedacinho de cada local do Brasil. Minha pergunta para você é, o que te inspirou? Foram as suas viagens ou você chegou, quando falou assim, agora eu vou montar o João Brasileiro? Eu quero isso. O que foi a inspiração? Na verdade, a inspiração foi uma criação em conjunto com os sócios do restaurante, principalmente com o Zito, que é um cara que já está no mercado há muito tempo, que é um cara que tem vários restaurantes. De Brasília, não? Não, de São Paulo. São Paulo. É um cara que tem uma cabeça muito boa para negócio, é um cara que já tem vários restaurantes pelo Brasil, é um amigo querido. E eu sempre tive esse tesão de fazer um restaurante brasileiro de verdade, que respeitasse os ingredientes, os funcionários, que tivesse uma ideia de as pessoas que trabalhem nele tenham uma ascensão de cargos, que cresçam junto com a empresa, que tenham ideia da gente ter fornecedores que a gente possa fazer uma modificação na vida deles. Não, só a quantidade de colher de pau. Depois a gente vai detalhar essa questão dos funcionários e dos fornecedores. A quantidade de colher de pau que a gente comprou pro cara já fez o dia, a semana do cara. Mas assim, a ideia era criar um restaurante que tivesse esse DNA e que pudesse ser o restaurante do Brasil. A gente quer expandir, a ideia é ser uma franquia. O restaurante foi pensado como franquia, com CMV justo, para que tenha um preço acessível. A gente quer um restaurante que sente do patrão ao cara que está trabalhando numa coisa mais simples. A gente quer que famílias venham, a gente quer que empresários venham, seja almoço, seja executivo, mas seja um jantar romântico. Às vezes as pessoas acham que jantar romântico é só um restaurante francês. Gente, não, comida brasileira é super romântica, tá? Brasileira é romântico demais. Eu mesmo sou. Então, a ideia do João é essa. Surgiu com esse DNA de franquia, mas uma franquia de qualidade. E uma franquia que o franqueado vai ter envelopado de uma forma muito simples a operação. A gente fez de uma forma muito inteligente para que seja uma operação muito simples, com poucos ingredientes. A gente usa o mesmo ingrediente de várias formas diferentes. O João pode se adequar a regiões. Por exemplo, se a gente for para a Amazônia, a gente vai utilizar muito mais ingrediente lá. Sim. Se a gente for para o Sul, a gente vai usar muito mais ingrediente lá. Então, vai ter... Vou dar um exemplo do McDonald's. O McDonald's na Tailândia
tem sanduíche com curry. Sim. Então, assim, a marca tem o seu core, tem o seu DNA, mas dentro desse DNA, nas regiões terão pequenos toques. Coca-Cola também, né? Cada de Fanta, região, por exemplo, ela sabores tem sabores diferentes. diferentes. Então é bem isso, eu acho que o João Brasileiro vem com essa ideia de ser um restaurante para levar o Brasil para o mundo também. O objetivo do João, a gente nasce de uma forma muito audaciosa, porque assim, como eu estou morando em Portugal, possivelmente o próximo passo seja lá. Os sócios também têm coisas em Miami, então quem sabe vá para lá também. Então a ideia é a gente expandir mesmo, ser uma marca que leve a brasilidade por aí. Por que o início em Brasília? Porque Brasília é o centro do Brasil. Brasília é um lugar que tem várias influências. Brasília é uma cidade formada como o João Brasileiro é formado. O João é muito Brasília. Tipo, Acre, Roraima, Bahia, Minas. Mistura. É uma grande mistura. É uma cidade sem sotaque. Então é uma cidade muito neutra, uma cidade que recebe bem da carne do sol à moqueca, o restaurante peruano. E que não tem uma cultura gastronômica local. Hoje está se criando com esses novos chefes de cozinha, estão criando uma nova cozinha, inspirada no sertão, no cerrado, no lavrado, nesses produtos e tal. Então, assim, eu acho que o João vem para cá justamente para isso. Eu acho que é um grande teste, porque eu acho que tem tanta gente de tantos lugares, e porque a gente queria muito que fosse Brasília, porque eu acho que é o centro, é o começo, é o alfa, é a capital, e de lá se expande, entendeu? Formato franquia. Tenta explicar para as pessoas, porque com toda certeza vocês, antes de pensar no formato de franquia, vocês fizeram um estudo sobre franquia. Sim, sim. Né? Conta pra gente um pouquinho sobre o formato franquia. Então, a gente começou... Até o mercado. Sim, até porque é shopping, né? É a próxima pergunta. Por que shopping? A gente está no Boulevard, que é um shopping que é numa região nova que se desenvolve de uma forma muito grande, com poder aquisitivo muito interessante. Está entre três bairros. Você está cercado por 3 bairros, com poder aquisitivo grande. Grande população. Grande população. É um shopping que cada vez cresce mais, marcas mais importantes estão vindo, novas marcas franqueáveis estão aparecendo. Então a gente fez um estudo muito importante e a gente decidiu que, poxa, eu acho que ali é um lugar para ser o alfa, assim, para ser o primeiro. Tá. Né? Até para a gente ser o restaurante brasileiro desses bairros. Uma partezinha, depois a gente volta para a franquia. A ideia é que a franquia já está definido que é em shopping. Não necessariamente. A franquia está aberta, pode ser uma loja de rua. Pode ser uma loja de rua, até funciona muito bem em loja de rua também. Mas como foi criada a franquia? A franquia do João Brasileiro foi criada para ser um restaurante extremamente enxuto no que se fala de CMV. A gente tem um custo de mercadorias muito boas, porque a gente usa insumos brasileiros que não são insumos tão caros. Os insumos caros que a gente tem são mais caros mesmo que a gente usa. O camarão pro bobó é um camarão de um tamanho muito bom, que não é um camarão de praça de alimentação, não é essa a ideia. Tá. A picanha é uma picanha de super qualidade. Quando a gente fala picanha gaúcha, é gaúcha mesmo. Sim. Então, assim, a gente tem insumos muito bons. Mas a ideia do João Brasileiro foi ser enxuto, você tem um estoque muito pequeno, você não precisa de grandes equipamentos para a cozinha, você não precisa de uma equipe gigantesca. Então, ele surge com a ideia muito gringa, de franquia muito americana, né? Até inspirado os sócios, por exemplo, o Hélio, que trabalhou em várias franquias, até internacionais, tem essa expertise de franquias de fora, de como elas funcionam, como um Friday se organiza, como um Outback se organiza, como o Cone, que é uma franquia pequena e tal, ágil, sabe? Como é o Mania de Churrasco se organizou, como essas franquias de sucesso se organizaram e como trazer isso para uma visão brasileira. Então é isso que a gente traz. Não é apenas um restaurante, gostei daquele... Não, ele nasce com um DNA muito forte de franquia. Um dos sócios já tem 50 e poucos restaurantes no Brasil de franquia. Então a gente nasce com DNA e com, tecnicamente, uma organização técnica muito bem definida, muito organizada. Não é uma franquia cara. A gente quer que seja uma franquia que se expanda. Vão ter spin-offs do João Brasileiro. Eu quero que a gente tenha, sei lá, uma coisa só de coxinha do João Brasileiro. Eu quero que a gente tenha uma coisa de molho do supermercado do João Brasileiro. Entendeu? Então a ideia é ter uma linha de pimentas do João Brasileiro. A ideia é a gente expandir e se tornar realmente uma referência na gastronomia brasileira. Isso é muito legal. Percebam que ele falou aí, primeiro é criar um conceito, que a gente sempre fala isso, que dentro do empreendedorismo,
O primeiro ponto é você criar um conceito. E o conceito deles é exatamente esse, fechou na cozinha brasileira ali, total. ponto. Aí depois eles começaram a estudar de como que seria esse formato, Exato. formato franquia. Essa loja ela tanto cabe num shopping quanto ela cabe na rua, né? Uma loja de rua. Quando ele fala do shopping, esse posicionamento dentro do shopping, é muito interessante a gente trazer que hoje praticamente todos os shoppings ele fugiu muito, ele está fugindo muito dessa coisa só do fast food ali. Com certeza. Com aquela coisa muito padrão das lanchonetes e tal. Ou aquele prato muito... muito simples, né? ou muito prato grande, muito pesado, empratado. Muito empratado, e tal, não sei o quê. Sim. E com produtos que na realidade, eu não sei qual palavra que eu usaria, mas com produtos muito... industrializados, eu acho que talvez sim, isso. existe isso, né? Também, até molhos muito industrializados, coisas que já vêm prontas e tal. Aqueles steaks, não sei o quê, os hambúrgueres, enfim, aquela coisa todinha ali. Eu acredito muito no retorno à cozinha. Nós fazemos cozinha da casa da sua avó. Ótimo, cozinha afetiva. E o que eu queria focar muito, que durante a fala dele, isso mostra muito claramente, é o aproveitamento de oportunidade. Então, eles, mesmo sem estar operando ainda, eles já conseguiram traçar, mapear uma série de oportunidades que eles vão ter em se fazendo o João Brasileiro. Total. O que eu vi na fala dele? Eu posso, a partir daqui, criar um molho que eu vou vender para o supermercado, que vai estar nas gôndolas dos empórios, não sei o quê, a coxinha ou não sei o quê. Então, é uma cozinha muito rica, a cozinha brasileira. Muito que plural. Te traz te dá essa oportunidade. É uma ferramenta maravilhosa. Pode ser maravilhosa. Uma coisa que eu já penso é o boteco do João. Legal. Fazer uma cachaçaria que é difícil de conversar com ele, tá vendo? Porque, olha, vai só... Não, porque a gente já tem... Cara, eu te falar, eu sou um workaholic, assim. Tô tentando até diminuir muito, porque eu acho que eu exagero. Então, madrugadas, eu mando mensagem pro Hélio, tipo, sabe, a gente se conversa, ele também é um super workaholic. Hélio, você tá enrolado, né? Não, o Hélio é um super workaholic, o Hélio é um monstro de trabalho, é um cara que inteligente, sabe do mercado. Então, isso é outra coisa do João Brasileiro. A gente tem uma qualidade humana muito grande. Ninguém está aqui de brincadeira, todo mundo é profissional. Ninguém está aqui, vamos abrir um restaurante. É bonitinho, é para fazer gracinha. Não, a gente está aqui, gente que está no mercado há muito tempo. Você falou de sociedade. Sociedade a gente sabe que é um problema, né? Assim, geralmente é uma coisa complicada de administrar. São quantos sócios? Somos em 4. E hoje, como que vocês... É a primeira sociedade dos 4? Eu tenho sociedade com alguns deles em outras coisas. Tá. Mas como que vocês hoje fizeram? Qual foi a estratégia para poder isso funcionar? É muito fácil. Até porque vocês estão em locais diferentes. Sim. Né? A gente está falando que a primeira operação está em Brasília, ou seja, a boneca do projeto. Sim. Né? E outro está ali, outro tá aqui. Alguém vai ficar aqui dos sócios? Sim. Primeiro que eu acho sociedade muito simples. Sociedade é só você se juntar com pessoas que são mais malucas que você pro trabalho. O problema da sociedade é quando tem 3 pessoas que estão lá encostadas e uma pessoa trabalhando. E dessas pessoas, alguém tem muito dinheiro e o resto não tem. Outra coisa para a sociedade fazer sucesso, todo mundo sabe o que está fazendo. O problema é, eu sou dentista, resolvi abrir um restaurante que vira boate. Aí, meu amigo, é difícil. Se prepare, ser dentista, beleza, vai lá, estude, procure o Sistema S, vai lá no Sebrae, Senac, Senai, se prepare, planeja. Né? Então, assim, como fazer isso? A gente vai ter o Hélio, que é um operador, que já é um cara conhecido no mercado de Brasília, bem quisto por todo mundo, é incrível, a gente fala com o chefe, todo mundo gosta do cara. Os 2 operadores, um é um super operador de business, fundo de investimento em gastronomia, é o cara da cabeça de banco e tal. É esse cara que tá, sabe, até de shopping center, de fundos de shopping e tal. O outro cara, que é o Zito, é o cara de expertise e criatividade de franquias, que é sócio de várias outras franquias, inclusive algumas são vizinhas nossas aqui. Então, concorrente? Não é. Não, a gente não tem concorrente no shopping. Não, é verdade. Acho que a gente não tem com esse conceito, a gente não tem nenhum tipo de concorrência, tanto que ontem a gente já recebeu o pessoal do Mania de Churrasco aqui, que estão super felizes. É como um segredo para abrir restaurante de rua. Compre os 4 prédios das esquinas e monte 4 coisas parecidas. Concorra consigo mesmo. Concorrência traz gente. Olha, gente, que dica legal, ó. Irmão, compra os 4 prédios da esquina, monta coisa parecida ali, monta 4 botecos, vai lotar de gente e todos vão ser bons. A concorrência é muito bom, né? Vamos combinar que a concorrência te faz A gente está crescer. muito feliz que tem os Vikings, a gente está muito feliz que tem o pessoal do Mania de Churrasco, a gente está muito feliz que tem... Vai abrir o Pecorino,
público, movimentação, virar um shopping que tem referência gastronômica, gourmet. Vamos almoçar lá, tem muita coisa boa. Vamos jantar lá, tem muita coisa boa. Hoje eu quero brasileiro, hoje eu quero churrasco, hoje eu quero italiano, hoje eu quero comer num negócio viking com machado, ou onde quer que vocês tem vários restaurantes bons. Outras coisas boas virão por aí. Então, assim, a ideia da gente, a gente não concorre, a gente é muito de time, de jogar junto, de se ajudar. Então é bem por aí. O vizinho que vai lá, me dá uma xícara de açúcar. Então essa é a pegada do João. Tipo brasileiro. Que é muito brasileiro. Vamos falar agora da questão da... A gente chegou num momento que, gastronomicamente falando, apesar de toda a estrutura que a gente já tem hoje no mercado, que é muito melhor, ainda existe uma certa dificuldade com fornecedores. Tanto que a gente estava aqui brincando e falou, cadê o filé mignon, cadê não sei o quê? Então, eu sei que você está numa praça muito boa, que é São Paulo. Sim. São Paulo é o centro de tudo, né? Sim. Então, muita coisa que chega aqui pra gente em Brasília vem de São Paulo. Sim. Né? Hoje, você tem sentido alguma dificuldade? Como é que você está fazendo? Como é que você desenvolve seus fornecedores? Não, a gente não está sentindo dificuldade porque, na verdade, já existe uma cabeça de operação para outros restaurantes aqui. Então, que já se trata com fornecedores e tal, não tem problema. Esses pequenos atrasos acontecem em todos os lugares, inclusive em São Paulo. Em Lisboa, onde nós temos 2 restaurantes lá, é muito complicado. Fornecimento é muito difícil, mão de obra é terrível, terrível. Logo quando eu cheguei de São Paulo, com o ritmo de São Paulo, eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, é tudo muito devagar, é tudo devagar. A gente é muito ágil, né? Mas assim, é muito, muito lento lá em Lisboa. E então eu me adequo muito à realidade do local, até para não infartar, que eu estou nos 47, é a idade, né? Então eu tento não sair muito do sério. Problema. Eu tento não sair muito do sério, não trazer muito isso e resolver. Aqui, a gente está sentindo que, pelo contrário, tem muitos fornecedores muito bons, mas estão se adequando a essa nova realidade. A gente ainda está em soft open, então o cara sabe, o restaurante não está aberto, não precisa ser o primeiro a entregar, vou entregar por último, entendeu? Então, mas é isso. Mas eu acho que o Brasil é muito profissional, tem muita coisa boa. Pois é, estamos chegando ao final de mais um bloco e tem muito assunto ainda para a gente conversar. Então fica com a gente que nós vamos daqui a pouco falar um pouco sobre o menu, sobre essa questão dos funcionários, o marketing, o que ele está usando aí para poder atrair o pessoal. E tem muita história e muita dica boa, né? Vocês viram que ele é mais acelerado do que eu, hein? Consegui achar alguém pior, ó. Uma coisa que me chamou muita atenção e que eu estava conversando com ele aqui fora das câmeras era sobre a arquitetura. É um dos pontos que eu sempre bato muito, né, e que eu falo muito para vocês, que é de extrema importância a escolha do ponto e depois você criar um ambiente que faça sentido com a marca. Isso tudo faz aumentar o teu ticket médio, não é só comida. Nossa, não é só comida, não é só bebida, tem que ter um conjunto de coisas. E nessa questão que a gente já tinha falado das colheres, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, foram as colheres. Eu falei, cara, tu comprou colher, comprou o estoque do cara inteirinho. Tem muita colher. Como que foi pensada a arquitetura? Tudo bem que a gente já viu que as cores têm a ver. Tem, as cores têm uma coisa de Brasil, tem uma coisa de cor quente e tal, mas assim, a arquiteta é a Christine Ackermann e ela é sensacional. Quando a gente viu o projeto, eu fiquei assim, apaixonado, encantado, a coisa das colheres de pau. E assim, é muito fácil fazer um restaurante lindo gastando 3 milhões. Bota tudo mármore e tal, só que assim... É fácil pro arquiteto falar, põe um travertino. Vamos colocar, não. E ela teve uma solução assim, gênio. Colheres de pau, uma coisa de ter, sabe... Do lado, uma coisa meio industrial, ferro, a madeira. Com coisa de saco, de estopa, sabe? Brasilidade mesmo, assim. Então, eu fiquei apaixonado. E é isso que você falou. Eu digo sempre,
Eu não vou em restaurante para comer, cara. É muito difícil ir em restaurante para comer. Porque comer bem eu como em casa. Eu vou em restaurante para ser adulado. Eu gosto do serviço, mas é adulado. Eu gosto de serviço e eu gosto do ambiente. Eu gosto de ir num lugar. Tem um restaurante em São Paulo, vou dar um exemplo, que é o Figueira Rubaiá. Você pergunta pro chefe de cozinha, todo mundo fala, a comida não é muito boa, bababá, aquela frescura da alta gastronomia e tal. Eu vou porque a gente está sentado embaixo de uma figueira centenária. É uma experiência, aberto ao ar livre, o atendimento é incrível. Então, assim, eu acho que o restaurante é muito mais do que só a comida. O João Brasileiro, principalmente que é uma comida brasileira, é para ser a casa das pessoas. As pessoas comem fora de casa. As pessoas almoçam fora de casa. Então, nosso objetivo é que a pessoa venha aqui e se sinta em casa, que conheça os nossos colaboradores, que sinta que a comida é uma comida gostosa de verdade, que vai fazer bem comer todo dia. Faz-se muito mal em comer fora de casa. É a comida do dia a dia, né? É do dia a dia. E é do dia a dia com qualidade, com pouco óleo. Às vezes vai comer num lugar, você às vezes vai fazer seus exames no final do mês e fala, meu Deus, por que será que eu tô assim? Você está comendo, eu tô colocando 1 litro de óleo de soja. Entendeu? Então, assim, a gente tem esse cuidado com a quantidade de sal, com a quantidade de óleo, com como é preparado, desenvolver o sabor de outra forma. A criação da marca. Sim. A criação da marca, o nome veio de um dos sócios. Na realidade, rapidinho, não existia o João Brasileiro. Não. O que veio primeiro? Foi o conceito da gastronomia ou Não, veio primeiro a marca? Veio primeiro a marca. Veio a marca? Veio primeiro a marca. Porque o conceito da gastronomia sempre existiu. O conceito da gastronomia sou eu. Então, o que é o João é muito o que eu acredito, é muito o que eu faço, é muito o que eu pesquisei. Então, sempre existiu. Mas primeiro surgiu a ideia, na verdade, eu tinha um outro conceito de cozinha brasileira, que eu estava conversando com um dos sócios, e aí surgiu um dos outros sócios que tinha essa ideia do João Brasileiro. A gente achou tão forte esse nome. Não era o Hélio, não, João Brasileiro, não. O Hélio tá aqui só olhando pra gente. Não, esse aí é o Zito, que é um cara que é o cara do marketing, assim, o cara da cabeça, pensante do negócio. E ele veio com essa ideia do João Brasileiro, com esse conceito e tal. Eu falei, pô, legal, vamos nessa. E aí, inclusive, o Hélio que está aqui com a gente, é o cara que veio para somar. O Hélio é o cara que sabe tudo de logística, é o cara da operação, sabe? É o cara que está em Brasília, que conhece Brasília. E por que ele não está aqui com a gente? Vem para sentar com a gente. Hélio, vem cá. Puxa a cadeira aqui que está em casa, né? Aqui não tem nada. Você tá bem no meio dos dois, só não sei se você vai dar conta, porque 2 que falam mais do que... Né? Não, o Hélio é grande, eu tô aqui só ouvindo. Né? Gente, esse é o Hélio, ele está aqui acompanhando o tempo todo e fica ali só dando umas dicas, fazendo um sinalzinho, trouxe pra gente aqui esse kitzinho maravilhoso. E é quem vai operar essa unidade de Brasília, não é isso? Estamos aqui para trabalhar, né? Mas vamos deixar ele terminar de falar sobre a marca, depois eu quero saber algumas coisas de você. Aí surgiu o João. Eu quero saber sobre o nome e a ideia do bonequinho. Então, a ideia do bonequinho, a representatividade do João, ele está com a bochecha cheia assim. Vocês estão vendo aí nas imagens de apoio, que é um bonequinho, né, com a bochecha e tal. Com esse cabelo encaracolado, com essa cara do Brasil, a ideia é o João com Milão, é essa representatividade do brasileiro, do João, sabe? Que é justamente isso, é a coisa de gostar de comer aquela comida de vó, que você come, se sente, sabe, realmente nutrido, não é só comer. É nutrição, é muito mais do que isso, é um aconchego, é um abraço, é história. Então o João representa isso, representa essa ideia da brasilidade de uma forma mais global. Muito bom. Então, o Hélio é o operador dessa unidade de Brasília. Mas eu fui descobrir que ele já está aqui há algum tempo. Então, quer dizer, ele vai poder contar para a gente, e ele já tem outras operações aqui nesse mesmo shopping, se faz sentido realmente tudo isso, né? Trazer para cá essa ideia que é fantástica da comida brasileira, dentro de um shopping que realmente não tem nada aqui parecido. Acho que o Guga falou muito bem no conceito da visão do fundo gastronômico dentro do shopping, que hoje a gente está formando uma boa praça de alimentação. Então, a ideia do empreendedor do shopping, a gente tem um shopping gourmet, né? Então, hoje a gente tem o Mania de Churrasco, que foi âncora aqui dentro do restaurante. Eu sou um dos franqueados do Mania de Churrasco, eu trouxe para Brasília. Tem o Vikings, que abriu agora recentemente, que é a Taberna Vikings, né? Comida bem interessante, com ambiente super descolado. É muito legal, eu vi na inauguração. Super divertido. Super divertido.
Estamos abrindo o João Brasileiro, que vai trazer também outro público, uma pegada legal. Amanhã eu vou vir na inauguração desse. Isso aí. E amanhã está abrindo também o Pecorino. Isso tudo que o empreendedor enxerga que é para melhorar a questão da visibilidade do shopping em relação à alimentação. Então ele quer se transformar num shopping gourmet. O Boulevard Shopping Brasília ele fica no final da Asa Norte, entre o Noroeste, Asa Norte, que eu falei no início, tem Lago 3 Norte bairros e Grande Colorado. Assim, além do Grande Colorado. Grande Colorado. Então, assim, a gente está falando aí de mais de 300 mil habitantes na mesma região. E de um poder aquisitivo muito alto, muito né? Bom, muito bom. E o empreendedor do shopping, ele enxerga isso com muito bons olhos, que ele tem uma visão muito futurista das coisas, que ele fala, o shopping vai se tornar grandes pontos de gastronomia futuramente. Sim. Porque hoje você tem muitas compras online, né? Você compra roupa online, você compra tênis online, você compra muita coisa online. Mas restaurante, as pessoas gostam de ir ao restaurante. É um momento de descontração, né? Não dá para você ficar pedindo comida toda hora, até porque não é a mesma qualidade. Não é a mesma Entrando qualidade. nesse assunto, delivery? Teremos sim. Tem? É. A gente vai entrar, a gente quer abrir a operação, né? Dar aquela azeitada na operação, tá tudo correndo legal e a gente entra com delivery. Você sabe que eu fiquei sabendo essa semana numa entrevista que eu fiz, que nem eu estava sabendo disso. Mas eu ainda fiquei um pouco assim duvidosa com relação a isso, que Brasília está entrando como terceiro lugar no cenário gastronômico do país. É o terceiro maior mercado brasileiro de culinária, tanto dentro do lar como fora do lar. Fora do lar. Então, olha que interessante. Hoje tem um dado interessante também, o bairro da Asa Norte está entre os 5 melhores bairros de delivery do Brasil, com o maior volume de delivery do Brasil. Mas aí a gente entra numa questão de que se ele pede o delivery, se ele pede a comida em casa, então ele é menor em sair para viver essa experiência no local? Eu acho que hoje a gente viveu um equilíbrio e está voltando a ter o retorno público aos restaurantes, né? Eu acho que até 2022 a gente estava com muito delivery porque as pessoas não tinham muita preocupação, muito receio pandemia ainda de e tudo sair mais, e tal. E locais cheios. Acho que virou 2023, virou a chave do brasileiro, principalmente do brasiliense, e eles estão saindo muito mais hoje. Então eu vejo que a venda delivery deu uma recuada e aumentou a venda de salão. E as pessoas estão mais querendo vir na rua, porque nós somos brasileiros, a gente gosta da afetividade, gosta de estar no ambiente, gosta de ver e ser visto, né? Gosta de um bom atendimento, gosta de comer a comida feita na hora, e o delivery não tem isso. E, então as pessoas, elas pedem, continuam pedindo delivery, uma muito mais quantidade pela menor. praticidade, né? Isso, E talvez a rapidez menor, que precisa e mas tal. agora estão saindo mais, estão voltando a frequentar mais os restaurantes. Voltando pro normal. E até varia de prato para prato, porque se você parar para pensar o menu do João Brasileiro, nós temos a entrada, que são os belisquetes que a gente chama, uma visão muito de bar, de boteco. Eu gosto muito disso, sabe? De coisinhas para você petiscar. Então, assim, a pessoa pode vir aqui fazer um happy hour, comer um petisquinho, tomar um drink. Nós temos drink, uma carta de drink super legal, inspirado nas coisas do Brasil e tal. Tomar uma bela cerveja, um vinho e tal. Petiscar isso daí. Agora, tá em casa num domingo, fala, queria comer aquele parmegiana com pirão de queijos brasileiros do João, vou pedir. Então, assim, o restaurante atende de várias formas. E a gente não sai muito da coisa do fast food, não. Porque a gente é food e a gente é fast. A gente é super rápido, o objetivo da nossa comida. Você trouxe uma comida de verdade. Qualidade, uma de comida de verdade e tal. Mas o objetivo é ser rápido. Até porque a gente quer atender no almoço também. O almoço tem que ser mais rápido. Mas a gente dá espaço para que a pessoa, diferentemente de sentar numa praça de alimentação e tal, senta no sofá, agradável, confortável. Pode comer com o tempo também, mas se quiser comer rápido, a gente também faz. Agora, a comida de vocês, ela é interessante porque ela é uma comida que ela não perde muita qualidade no transporte. Não. Diferente de outras, né, de outros fast food que na realidade perde muito. Então a comida, por ser uma comida caseira, uma comidinha, né? Aquela comidinha da mamãe, ela não perde qualidade. Não, acho que... Né? Ela se mantém bem. Até para reaquecimento. É muito mais prático você aquecer uma feijoada no coisa do que tutu você de feijão, do que uma coisa assim, aquecer um catipepe, entendeu? Que vai emborrachar, vai virar um PT, que é verdade. Risoto, sabe, é difícil. Qual a ideia para a gente divulgar isso aqui? Como é que vai ser? O que vocês estão atuando? Vocês acreditam muito? A gente está na era das mídias sociais, né? E aí, vocês acreditam hoje que, diferente do que acontecia antigamente, investimento na mídia social, numa assessoria de imprensa, em micro-influenciadores, enfim,
Vocês veem isso como importante para divulgar essa operação? Eu acho fundamental, né? Quem não aparece não é visto. Então a gente contratou, acho que hoje, a melhor assessoria de imprensa de Brasília, que é a Nina Rocha. Eita! A Nina Rocha. Já quero um descontinho. Olha, quero gente, descontos. E a gente tem um grupo de São Paulo que está em agência de marketing, eles estão trabalhando isso com a gente. Então a gente já tem nossa rede social criada e vamos agora fomentar. A gente tomou a decisão de vamos abrir, vamos mostrar para o público que estamos abertos, vamos acertar a operação, vamos, né, dia após dia, melhorando a operação, melhorando a velocidade dos pratos, qualidade dos pratos, atendimento e tudo mais, para depois a gente fazer aquele boom, assim, chegamos com força e investir pesado mesmo em mídia social, e, enfim, para a gente aparecer de verdade. Esse time que a gente montou, até com o investidor do shopping e tudo mais, é muito moderno. Você tem um restaurante que você tem 4 sócios, os caras têm que viver no mesmo quarteirão para fazer reunião presencial. Acabou isso. A gente está vivendo, realmente o João Brasileiro vive essa modernidade, a gente está sempre conectado, a gente se fala o tempo inteiro. Mesmo sendo o João Brasileiro. Exato. Total. Ele é moderno. O objetivo do João é justamente isso, é ser moderno, é ser o Brasil possível. O Brasil que a gente acredita, que é um Brasil moderno, ágil, jovem, dinâmico. E essa coisa dos sócios estarem em vários lugares não atrapalha em nada, muito pelo contrário. Eu acho que a gente está, às vezes, mais conectado do que gente que está na mesma cidade, porque cada um é muito business e a gente está sempre tocando. Então, traz ideias, né? Cada um no seu ponto está, né? Tem um sócio que está em São Paulo, o Google está em Portugal, outro está no mundo, e a gente fica sempre trazendo ideias, né? Até para a equipe, a gente consegue fazer um face call. Pra todo mundo se conhecer, e treinar. Assim, e aqui eu tô lá, faz um face call. E aí, galera, como foi essa semana? Qual que é o problema? A gente não sabe como é isso. Ó, beleza, então vamos tentar fazer isso, pega o equipamento e tal, fez Muito como legal. se fosse presencial. A gente está quase chegando ao final, você viu que rendeu, né? Rendeu. Rendeu pra caramba. E foi rápido. Você falou sobre construir equipe, né? Como que vocês fazem a seleção hoje de pessoal? A gente sabe que isso é um problema em qualquer lugar, né? E cada um adota uma medida para poder facilitar a nossa vida, né? A gente sai criando algumas alternativas. Como que vocês fazem? Você que já está no mercado de Brasília. Hoje o mercado de mão de obra no setor está muito difícil. Tem muitas pessoas ainda desempregadas e o setor tem muita oferta de mão de obra. A gente definiu de procurar uma agência, né, que faz esse trabalho de recrutamento e seleção. Ela entrega para a gente já uma equipe, né? A gente determina o que a gente quer, né? Bota o número de vagas, com o perfil que a gente quer, com a atuação que a gente quer para o profissional. Essa empresa faz a seleção, faz o recrutamento e aí a gente faz uma grande entrevista e trabalha. Então é um trabalho. Você treina no local? A gente treina no local, faz todo um. Porque é muito difícil achar mão de obra capacitada, né? Então, assim, eu pelo menos adoto muito de pegar pessoas mais cruas, que não sabem nada, mas que gostem. Sim. Então, acho que o primeiro caminho dentro da gastronomia é isso. Se não gostar, fica difícil. Sim. Né? Se não quiser estar dentro do burburinho, porque todo mundo acha que gastronomia é glamour. Nossa, não. Né? Mais ou menos. Os bastidores é muito pesado. Muito puxado. E muita gente até que a gente vê que começou a fazer curso de gastronomia, ele desiste ali no 2º mês, 3º mês, porque não é glamour. Então acho que o primeiro ponto é esse, né? De gostar. E de gostando a gente treina, né? Eu acho que é o gostar, eu acho que é o querer, eu acho que é o precisar, eu acho que é o se dedicar. Eu acho que tudo isso forma um profissional de cozinha bom, sabe? E uma coisa que a gente vê, a gente tem alguns profissionais dentro da cozinha já formados, muito bons. Gente que já vem de outros restaurantes, sabe? A gente tem um chefe que é ótimo, cara rápido, inteligente, esperto. E tem outras pessoas que a gente vai formar. Tem outras pessoas que a gente devagarzinho vai levando, diferentes. E vai descobrindo, até dentro da própria equipe, que o cara da qual pia... o seu potencial. Pode ir para ali e tal. Eu fui o cara da pia, né? Legal. Eu fui pia do Lohan. Então, assim, eu acho que a gente tem que acreditar no potencial das pessoas e aí tá a visão do líder. Tá a visão dele, a visão minha, a visão do Beto, de olhar e falar, acho que esse cara aí, hein? Acho que essa menina aí, hein? Potencial, entendeu? Uma coisa que a gente tem grande também é que a gente tem dentro da cozinha muito mulher com trabalho feminino. A gente tem no salão também, mulher, legal, a gente tem na equipe, mulher. Então o João Brasileiro também pensa nisso, é um restaurante inclusivo, um restaurante legal. Com certeza. Todas as idades estão representadas dentro da cozinha. Então... Exatamente.
É isso aí. E uma coisa que a gente gosta é que assim, a gente vai implementar um plano de carreira. Sim. Então, para as pessoas terem um crescimento Saberem profissional que podem e pessoal, crescer, né? e saberem que pode crescer. Então, isso, como você falou, é bom pegar pessoas novas que estão cruas, mas a gente tentou fazer uma mesclada disso aí. Então, dentro da cozinha tem uma pessoa que tem o primeiro emprego dela, está começando, mas eu já cozinhava com minha mãe, cozinhava com minha avó. Já então, faz um arroz soltinho, vamos juntos, isso é menino é importante. bom. Feijão gostoso. Então, a gente está aqui para revelar talentos e proporcionar o crescimento profissional das pessoas. Né? Acho que isso é muito importante. É isso aí, gente. Olha, já chegamos ao final do programa. Eu vou continuar aqui, porque agora eu vou entrar ali para dentro, vou ver se ele sabe cozinhar de verdade, se esse negócio está funcionando e a gente vai mostrar para vocês. Muito obrigado. Gente, obrigada por ter recebido a gente. Obrigada mesmo. Dá um recadinho final para quem quer empreender na gastronomia, aquele recadinho seu. Boa. Então, ó, você que quer empreender na gastronomia, tenha em mente que sonho é muito importante. Acho que tudo parte do sonho. Você sonha uma coisa e depois vai tornar aquilo realidade. Então, prepare-se, estude, se dedique, acredite, não escute todo mundo que está falando isso não vai dar certo. Se o Bill Gates escutasse, ele nunca teria feito metade do que ele fez. Então, assim, pense, foque, busque um mestre, alguém que já está no mercado, do que quer que você vá fazer, e vire para essa pessoa, tenha humildade, bata e fala, ó, quero aprender com você, eu quero que você me ensine. É muito importante você ter alguém que vai te dar um guia. Leia, seja melhor do que todos os outros. Chegue primeiro, saia depois. Suor, sangue, calo, é isso que constrói um cozinheiro de verdade, é isso que constrói um negócio de verdade. Então, assim, é 5% inspiração e o resto é transpiração. Então, se prepare, seja uma pessoa melhor todo dia e seja humilde, que o resto vai fluir. Assina embaixo. É isso, né? É isso. Então, Brasil Cozinha fica por aqui. Vai ao ar toda quarta-feira às 20h30 no canal Empreender. E já existe aquela frase padrão: assistir já é um bom negócio. Então, espero vocês.